Bom dia a todas e todos que nos estão acompanhando do Brasil. Boa noite para quem está na França. Hoje nós ouviremos 22. É uma grande alegria receber o Christophe Charles, que vai pronunciar uma conferência chamada Norbert Elias na paisagem universitária publicitária de Norbert Elias e das suas lembranças dentro de uma época particularmente movimentada, agitada na Alemanha, dos anos 1910 a 1930 e os europeus naquela época. Uma questão técnica, dentro dessa sala virtual principal, nós falaremos apenas em francês, porque na segunda sala a tradução está, elas estão facilmente acessíveis no YouTube e poderão fazer suas perguntas por escrito no chat após ele fazer a conferência dele. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Christophe Charles pela sua disponibilidade, assim como pelo apoio que ele nos trouxe no ano passado, na hora da fundação, da criação do nosso grupo de pesquisa no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Este grupo, composto de pesquisadores de mais de 10 países, assim como por estudantes de várias universidades brasileiras, tem como objetivo principal a difusão, a divulgação e a discussão das pesquisas em curso, assim como das pesquisas da comunidade científica de forma geral no Brasil e no mundo. Gostaria também de agradecer ao Consulado-Geral da França em São Paulo, em específico Nadège Mézières, a Dida para a Ciência e Tecnologia no Consulado da França em São Paulo, para o apoio com a tradução profissional do Anthony Tayeb, que eu agradeço também. Nadège vai nos dizer algumas palavras antes da conferência de Christophe Charles. Gostaria de agradecer também ao professor Ivo da Silva Júnior, presidente do Instituto de Estudos Avançados da USP, da Universidade Federal de São Paulo, assim como toda a equipe administrativa e técnica da Federal de São Paulo, pelo seu apoio na organização dessa conferência, assim como pela ajuda para a publicação em breve desta conferência em português e em francês na revista Pensata, uma revista da Universidade Federal de São Paulo. Finalmente, eu gostaria de apresentar o Christophe Charles, mesmo que eu ache que ele é suficientemente conhecido no Brasil. Ele publicou vários livros e artigos traduzidos em português alguns anos para cá. Christophe Charles é professor emérito na Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne, pesquisador no Instituto de História Moderna e Contemporânea e é membro do Instituto Universitário da França. Ele também foi membro do Centro de Sociologia Europeia, fundado pelo Pierre Bourdieu, e participou durante vários anos do comitê de redação da revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, desde os anos 1970. As pesquisas deles se concentram na história social e cultural comparada na Europa, em específico entre a França, a Alemanha e a Inglaterra, e mais especificamente sobre a história social das elites intelectuais e universitárias na França ao longo dos séculos XIX e XX. No campo universitário e nos campos culturais, ele pesquisou, por exemplo, os meios e laços de divulgação cultural, como o teatro, a ópera e a imprensa. Ele tem 3 livros que foram traduzidos no Brasil: História das Universidades, com Jacques Verger, publicado na Unesp em 1996. Depois, A Gênese da Sociedade do Espetáculo, Teatro em Paris, Berlim, Londres e Viena, em Companhia das Letras, publicado em 2012. E, finalmente, Homo Históricos, Reflexões sobre a História, os historiadores e as ciências sociais, publicado na Fundação Getúlio Vargas e as edições da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2018. Entre mais de 20 livros que ele publicou, podemos ressaltar 2 que são diretamente ligados ao assunto da conferência de hoje. O primeiro é A República dos Universitários, publicada na editora Seuil, em 1994, livro conectado com essa conferência de hoje, porque se trata de uma comparação entre as universidades de Paris e de Berlim. Outra publicação, A Crise das Sociedades Imperiais, Alemanha,
ensaio de história social comparado, publicado no Seuil em 2001, onde ele propõe uma explicação da crise da sociedade alemã na época da República de Weimar. Entre suas últimas publicações, podemos mencionar também Paris, Capitais dos Séculos XIX, publicado na Seuil 2021, e a direção de uma obra coletiva com Laurent Jean-Pierre, A Vida Intelectual na França, desde após a Revolução até hoje, publicado na Seuil em 2017. Eu agradeço Nadège Mézières e Christophe Charles novamente, e eu gostaria de dar a palavra a Nadège Mézières, do Consulado Geral da França em São Paulo. Obrigada, Nadège. Obrigada, Márcia. Eu estou muito feliz de estar ao lado de Márcia Consolin e Christophe Charles para esta conferência de abertura de 2022 do grupo de pesquisa Science in Circulation. Christophe Charles e Márcia Consolin, ambos estão na França, eu estou em São Paulo e a ciência circula através do digital. Com a pandemia de Covid-19, além das viagens, das estadias no estrangeiro, para poder ser prolongado e continuado. O diálogo, o encontro, a conferência, o seminário, defesa de tese, tudo isso aconteceu através de telas. Os pesquisadores, apesar da frustração e do cansaço, organizaram espaços que permitiram não interromper as colaborações que as liga uns aos outros. As ferramentas digitais de internet vêm mexer com os modos de comunicação e de interações científicas. E sabemos que a pandemia de Covid-19 passada, e isto também porque a crise ambiental nos obriga a isto, as relações internacionais dos pesquisadores irão conservar a opção digital como uma opção, mas sabemos também que a pandemia mostrou que as interações frente a frente, face a face, têm virtudes de aceleração de entendimento, de dissolução de mal-entendidos, de estimulação intelectuais, de produção e de esfregamentos heurísticos. Se eu pude experimentar as virtudes dos encontros físicos do lado da universidade, eu posso dizer agora que a diplomacia também precisa, de forma imperiosa, de discussões num corredor, com um cafezinho na mão, ao redor de uma mesa. Portanto, eu espero, Christophe Charles, poder encontrar com você presencialmente algum dia, e Márcia também, não somente através de uma tela. Não é por acaso que eu passo assim da ciência à diplomacia. Christophe Charles é um daqueles que levou sua atenção sobre a maneira com a qual a ciência teve um desafio central no exercício da diplomacia francesa e outros países europeus ao longo dos séculos XIX e XX. Para qualquer adido de cooperação científico, a leitura de Christophe Charles é preciosa. Os assuntos abordados por Christophe Charles, a questão das transferências e circulações de obras e de ideias, e história das universidades intelectuais, como Márcia lembrou, são de primeira importância para os diplomatas que têm como missão a ciência. Escutar o Christophe Charles falar sobre Norbert Elias hoje me alegra muito. Antes de repassar a palavra, gostaria de saudar o trabalho de Márcia Consolin, coordenadora do grupo de pesquisa CICI, Science in Circulation. Márcia, através do seu trabalho, dá conta com detalhe das relações estreitas entre pesquisadores brasileiros e franceses em ciências humanas e sociais na primeira metade do século XX. Márcia, muito obrigado por nos esclarecer sobre o passado dos intercâmbios vigorosos entre nossos dois países, e obrigado por fazer parte destes pesquisadores que, por sua vez, trazem uma vida a esta longa franco-brasileira. Obrigada. Eu vou dar agora a palavra ao Christophe Charles e vou agradecê-lo novamente por nos fazer a honra de dar essa conferência. Você tem a palavra, Christophe. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Obrigado, muito obrigado por essa introdução e por essas palavras calorosas. Eu vou falar de um assunto que é menos alegre, digamos, na medida em que eu vou evocar um período relativamente sombrio da história alemã, que vai da véspera da guerra de 1914 até
a chegada ao poder de Hitler. Por que eu optei por este assunto? Ao mesmo tempo, porque Norbert Elias é uma pessoa muito famosa, que teve um papel muito importante na evolução da sociologia alemã e mais amplamente na sociologia internacional, mas é também porque a história política dele, a história dele, são bastante representantes das contradições que essas gerações vivenciaram, pegas entre grandes eventos trágicos, como as guerras, as crises políticas, as ditaduras, assim como as dificuldades para um sábio, um científico, digamos, principalmente quando é de origem judaica, dificuldade de encontrar seu espaço numa sociedade que o rejeita e que o persegue. Não trata-se aqui de estabelecer um paralelo com a época contemporânea, mas, infelizmente, basta ver alguns países no mundo hoje em dia para ver que estes eventos e este tipo de perseguição, infelizmente, ainda são muito frequentes e ainda não desapareceram, que, portanto, podemos utilizar de forma parcial as experiências anteriores para poder entender melhor nossa época. Eu cheguei a trabalhar sobre Norbert Elias, ao mesmo tempo que um intelectual, claro, era o meu assunto predileto, digamos, mas também porque ele atravessou vários países e como eu me interessava muito nas circulações, como o Nadege acabou de lembrar, entre os países europeus, era um bom indicador, ao mesmo tempo, dessas possibilidades de troca, dessas possibilidades de cooperação, mas também dos obstáculos encontrados por este tipo de projeto numa Europa que estava dividida e onde os países estavam se enfrentando. Então, eu vou começar com a leitura de um texto escrito pelo próprio Norbert Elias, quando ele ainda era um jovem pesquisador, chegara na França e ele procurava desesperadamente um emprego para poder sobreviver e continuar suas pesquisas, porque ele tinha sido excluído, expulsado da Universidade de Frankfurt. É um texto muito surpreendente, porque ele foi, não me lembro, mas principalmente foi reencontrado este texto de maneira muito complicada, porque eu encontrei este texto nos arquivos, encontro neste momento Celestin Bouglet, que era sociólogo também, e que fazia parte de um grupo que tentava apoiar os cidadãos alemães e, de forma geral, os universitários da Alemanha também, que tinham sido expulsos da universidade. E este texto não foi encontrado na França, né, mas esse texto passou por um circuito, porque ele tinha sido roubado pela Gestapo, que esperava, através destes arquivos do diretor, reencontrar o caminho de todos os intelectuais alemães que pretendia perseguir. E como os arquivos da Gestapo foram depois recuperados pelos soviéticos e transferidos em Moscou, foi preciso esperar a queda da União Soviética e a restituição de arquivos franceses à França para que pudéssemos ter acesso a este texto. Então, vocês podem ver que a própria história desse texto já traça uma espécie de um filme dos grandes eventos que atravessaram a Europa naquela época. Voltando agora ao texto, eu vou lê-lo. Vocês acho que podem vê-lo aqui facilmente. Eu posso aumentar a minha tela se vocês quiserem. Mas é assim. Eu nasci no dia 22 de junho de 1897 em Breslau. Eu estudei num liceu dessa cidade e eu recebi o baccalaureat em 1915. Continuei, então, estudando na Universidade de Breslau, na Faculdade de Filosofia, mas após algumas semanas eu tive que ir para o Exército como telegrafista e logo depois como enfermeiro. Em 1917, eu fui reformado após uma violenta depressão nervosa. Eu pude retomar meus estudos, trabalhei sob a direção do professor Husserl e do seu assistente Heidegger de Friburgo, sob a direção dos professores Ricoeur, Jaspers e Weber de Heidelberg. Em 1923, eu fiz a minha tese de doutorado com o professor Königswald em Breslau no assunto Idee und Individuum. Após as dificuldades materiais do tempo da inflação, o trabalho não foi editado. Continuei minha carreira universitária em Heidelberg, onde eu preparava, sob direção do professor Alfred Weber, uma obra sociológica sobre a formação da ciência moderna na época do Renascimento. Para este trabalho, eu fazia pesquisas em Florence e em outros lugares. Mas como a Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft,
o organismo de apoio à ciência alemã não podia mais colocar à minha disposição os recursos necessários para dar continuidade ao meu trabalho, permaneceu inacabado e inédito. Em 1928, eu participei do Congresso Sociológico em Zurique, cujos relatórios relatam minha contribuição. Em 1930, me tornei assistente do professor Mannheim em Frankfurt, com o qual eu já trabalhava fazia um certo tempo em Heidelberg. Como assistente em sociologia da Universidade de Frankfurt, eu dirigi a preparação de várias teses de doutorado, seminário sociológico, etc, etc. Vou pular o resto. O que tem de interessante nesse texto é o que ele diz e o que não diz, como sempre é o caso dentro de um testemunho pessoal, né? Tem várias coisas interessantes, a cronologia é correta, os vários episódios da vida de Elias são corretos também, mas tem certas coisas que ele dissimula e coisas que ele esquece também, porque ele está se dirigindo a um professor da Sorbonne francês e que, portanto, tem certos assuntos que não seria correto reportar. Por exemplo, quando ele fala que ele foi para o exército em 1915 porque ele estava obrigado a isto, na verdade, nós vamos descobrir depois que não era bem voluntário. Ele era voluntário, não era bem a mesma coisa, na verdade. A segunda coisa é que ele explica que ele foi dirigido por um professor de Breslau, o professor Nixval, o que na verdade ele esquece de dizer que ele brigou com ele, com esse professor, porque ele discordava em relação às conclusões, discordava dele em relação às conclusões da tese dele. E é por este motivo que ele se reorientou para a sociologia, o que não é muito frequente, o que não era muito frequente nessa época, porque a filosofia era uma disciplina considerada como mais prestigiosa do que a sociologia no sistema universitário alemão. O terceiro elemento, vocês podem ver que todos os trabalhos que ele começou, relativamente patético, nenhum foi acabado. Ele não pôde terminar sua tese, quer dizer, ele terminou, mas não pôde publicá-la por causa de problemas de edição. Depois ele começou um novo trabalho sobre a ciência na época do Renascimento, e ali também ele foi obrigado a parar por causa da falta de créditos para poder continuar seus trabalhos na Itália. Finalmente, ele não tem verdadeiramente um artigo publicado em revista, o que na época era uma coisa meio que obrigatória, e o último trabalho dele, que ele chama de sua habilitação, tinha que ser apresentado em janeiro de 1933, mas como vocês bem sabem, em 33 chegou como chanceler do Reich o Hitler e foi o início das medidas de perseguição, de tal forma que a apresentação, a defesa da tese dele foi cancelada, ele não pôde ter uma carreira universitária na Alemanha, ainda mais na medida em que a nova legislação antissemita da Primavera 33 exclui os judeus de qualquer tipo de cargo universitário. Então, vocês podem ver que, através deste texto, nós temos várias pistas, digamos, vários caminhos para entender esse período complicado, difícil para o Elias, e, ao mesmo tempo, a vontade dele de tentar melhorar sua imagem quando ele se dirige, quando ele fala para um público francês. Mas quando analisamos realmente as coisas a partir dos documentos oficiais, nós notamos que ele esquece e que ele transforma um pouco as coisas, né? Então, meu exercício hoje não vai ser simplesmente restabelecer a verdade, mesmo que isso faça parte da função do historiador, né? Criticar os textos, criticar os testemunhos, etc. Mas o que me interessa principalmente no percurso de Elias é que ele está no coração de todos os problemas da época, a crise de Weimar, a ditadura, o exílio, mas também quando ele tentou propor uma releitura deste período, seja na carta que eu acabei de ler ou em outros textos que eu vou citar ainda, que são muito mais tardios, ele tendia a reescrever um pouco a história, ou seja, esconder que ele estava muito inserido e engajado nos eventos, mais do que ele diz, né? Então, provavelmente, se vocês conhecem um pouco os textos do Elias,
ele tem como tese principal nos trabalhos de sociologia dele que a ideia de que o científico não deve se engajar muito, deve ter uma certa distância, e mesmo que fale sobre coisas extremamente difíceis, como o antissemitismo, como a ditadura, como enfrentamentos políticos, ele precisa sempre manter uma certa a maior neutralidade possível. Na verdade, e é este um pouco o sentido da minha demonstração hoje, nós veremos que, na verdade, ele foi muito mais engajado, muito mais comprometido em relação ao que estava acontecendo ao redor dele, muito mais do que a construção a posteriori que é feita de um científico um pouco sábio acima dos outros, meio distante. Isso é uma construção tardia e inexata em relação ao que podemos reconstituir em relação à situação do Elias na Alemanha dessa época. Eu vou resumir o que eu acabei de dizer em 3 elementos, né? Confrontar o testemunho a outras fontes, reencontrar os contextos políticos das 3 universidades, né? Porque nessas 3 cidades universitárias muito diferentes, por sinal, vamos ver isso. Breslau hoje se chama Wrocław, que se encontra na Polônia, mas na época fazia parte do Reich alemão. Heidelberg, que é uma universidade muito mais antiga, e Frankfurt, que é uma universidade muito recente. Terceiro elemento, eu não vou somente falar do Elias, mas eu vou também comparar suas atitudes com as atitudes dos colegas deles, ou aqueles com quem ele estava conectado na época. Como eu acabei de dizer, tem algumas especificidades do Elias, essa afirmação da neutralidade a posteriori, como vamos ver, que não é tão grande como o que ele pretendia, mas o fato também de que, ao fazer essa declaração de não engajamento e de distância em relação à época dele, ele está num verdadeiro descompasso em relação aos grandes intelectuais da mesma época. Pensemos, por exemplo, Thomas Mann, que foi, no final do século XIX, o exemplo mesmo do diletante, né, do romancista que se distanciava também com a sociedade alemã, e que, no momento da Guerra de 1914, publicou textos muito engajados para apoiar a política nacionalista da Alemanha, e que, após o fracasso dessa política, após o fracasso da Alemanha, optou por se engajar e apoiar o novo regime de Weimar e se tornou um dos grandes intelectuais republicanos da Alemanha, quando ele tinha pouca gente que apoiava esse regime na época. Outro exemplo conhecido é o Max Weber, que morreu em 1920, que, portanto, não pode ter tido muita influência em Weimar, mas como Elias estava conectado, ligado ao irmão do Max Weber, Alex Weber, que é menos conhecido, mas que é um sociólogo importante da época também, que também é um sociólogo engajado politicamente, ele está no coração dessas relações com intelectuais totalmente implicados, envolvidos na vida pública da sua época. E quando nos interessamos aos colegas, aos colegas mais novos dele, com os quais ele trabalha no dia a dia, no centro de Heidelberg, e nos círculos de Heidelberg e depois em Frankfurt, muitos desses jovens intelectuais também são muito engajados politicamente. Então, ele está num meio politicamente muito especial, muito marcado. Então, este texto ao qual eu estava me referindo anteriormente, né, é uma entrevista dos anos 90, na verdade, né, que explica que, para ele, a ciência e o engajamento são totalmente incompatíveis. Eu, pessoalmente, nunca apoiei nenhum partido, isto é verdade, mas não tão verdade assim, vocês vão ver. Não porque os desprezo, mas porque eu acho que não é possível mudar a realidade social com quimeras. Os partidos falam de uma língua que está pintada às cores da ideologia, falam do liberalismo, do socialismo, de conservatismo, eles falam de ideais e não da realidade. E me mantive, na época, assim como hoje, à distância desse espectro que eu considerava já como não realista. Então, em 90, já, ele maquia, ele esconde muitas coisas já, né? Então, vou apresentar as coisas da seguinte forma.
Primeiramente, vai ser as 3 épocas, né, do Elias no mundo universitário. Primeiro na universidade de origem dele, em Breslau, que do extremo oriente do Reich alemão, quase na fronteira com a Polônia, né? Depois Heidelberg, que está pelo contrário no oeste da Alemanha, próximo do Vale do e Frankfurt, que é uma universidade localizada mais no oeste e numa cidade que não tem tradição universitária. Então, esses 3 exemplos vão nos ajudar a ter um panorama, eu acho que é interessante para vocês, né? Um panorama da diversidade do mundo universitário alemão, que geralmente é comum aprendê-lo de forma um pouco global, se concentrando na Universidade de Berlim, mas a Universidade de Berlim não é. Ela é um pouco representativa, porque é a maior universidade alemã, mas ela é muito específica, justamente porque ela está na capital da Alemanha, que está muito marcada por essa posição. Então, eu vou começar pela primeira universidade. Nós vimos que Elias é originário da cidade de Breslau, mas a família dele não é dessa cidade. É uma família judia que vem, na verdade, de Poznania, ou seja, a parte oriental da Prússia, que hoje faz parte da Polônia, e essa família participa dessa migração rumo ao oeste, como muitas famílias judaicas que se sentem desconfortáveis em áreas muito marcadas pelo antissemitismo. No entanto, se nos interessarmos a essa família, notamos que ela está totalmente integrada, pelo menos é o que Elias diz nas lembranças dele, integrada porque o pai dele é um industrial que prosperou bastante, dá conselhos, assessoria, é conhecido pelo seu senso dos negócios, ele tem um nível de vida importante, né? Porque ele permite ao filho dele de ter um preceptor, que é uma tradição muito aristocrática, de certa maneira. Ele também tem propriedades imóveis, né? E ele recebe renda, né, da empresa dele, mas também recebe renda, tem um capital importante que permite ao filho dele de ter estudos muito longos sem ter a obrigação de trabalhar. Elias tem um percurso relativamente clássico, vai no liceu, que na época é um privilégio das classes mais altas, né? Mas o liceu onde ele estuda é o liceu liberal, ou seja, onde convivem, o que não era o caso sempre na Alemanha lá, porque a religião era um ponto de fratura importante. Nesse liceu onde ele estudou, sabemos que tinha judeus, católicos e protestantes, não tem segregação religiosa. Então, Elias tem uma visão um pouco idealizada de uma Alemanha que talvez aceita todas as minorias. Ele descobre ao longo da vida dele que, na verdade, isso não é bem assim que as coisas funcionam, e que o lugar onde ele estava inicialmente na vida dele era um lugar muito especial. Ele é recebido no baccalaureat em 1915, ou seja, um ano depois do início da Guerra de 14, e aí aparece o problema clássico: o que fazer quando se tem o mapa aqui para vocês virem a multiconfessionalidade, multirreligião da Alemanha, né? Em vermelho protestante, azul católicos e amarelo, verde são as regiões onde tem bastante mistura de várias religiões. A Silésia está na extremidade. Não sei se vocês conseguem ver aqui essa área aqui. Breslau é uma região de fronteira, então tem um papel importante isso, porque com o fracasso alemão, uma parte dessa região é retirada do Reich e atribuído à Polônia. Então é um momento em que tinha enfrentamentos nacionais muito fortes, e isto traz efeitos políticos muito importantes. Segundo elemento dessa situação é uma universidade intermediária, ou seja, que não faz parte das grandes universidades, das mais prestigiosas, como Leipzig, Berlim ou Heidelberg, mas também não é uma universidade muito pequena. Ela está entre os dois, né? E serve de lugar de passagem de professores ambiciosos que depois poderão ir rumo a universidades maiores. Para terminar, o último momento importante nesse período é justamente essa escolha após o baccalaureat,
que é o diploma do final do ensino secundário. A pergunta: vai se engajar ou vai tentar esperar um pouco? Porque não tem idade suficiente ainda para ser mobilizado no exército, ele é relativamente novo ainda nessa época, então ainda poderia estender um pouco esse período e começar a estudar, né? E quando a gente vê a cronologia muito precisa, nós vemos que ele ficou na dúvida, porque ele se inscreve na universidade em 1915, no iniciozinho do mês de junho, logo após o bacalaureat, e afinal, a partir dos conselhos dos pais dele, de amigos dos pais dele, ele decide se engajar. O que é esse engajamento? Significa que ele é um patriota fervoroso, assim? É um alemão que se sente alemão e não judeu? Ele apresenta isto como uma obrigação, dizendo que ninguém podia escapar ao exército, mas na verdade nós notamos que existe um cálculo nessa escolha, porque ao sair muito novo, muito rápido, assim, para o exército, nós temos ele tinha a opção de escolher aonde ele iria, para não ser afetado imediatamente pelo Estado-Major. E isto lhe permitiu obter um cargo que não é um acaso, aliás, mas que é muito menos perigoso do que soldado na frente, né? Ele era telegrafista, ou seja, ele está dentro dos serviços, as pessoas encarregadas de implementar linhas telegráficas para conectar as unidades entre elas e permitir a transmissão das ordens, ou seja, não é uma função de combate, é uma função meio marginal em relação ao combate. E nós notamos que através dessa opção que ele fez, notamos que Elias está engajado, de certa maneira, mas ele não é um soldado. Ele está um pouco fora, digamos. Então sempre tem essa ambivalência do Elias em relação à questão do engajamento. Essa guerra é bem difícil para ele, pelo menos segundo o relato dele, porque ele sofre os bombardeios, o que desperta nele uma espécie de choque traumático que o leva a ser reformado e sai da frente de guerra, propriamente falando, para ser enfermeiro. Então, novamente, ele está numa função de quem cuida, de cuidador da miséria humana. O que é coerente em relação ao que ele pretende fazer, porque ele queria estudar medicina. Então, para ele é uma maneira de aprender um pouco as coisas antes dos estudos de medicina que ele queria fazer. Então, notamos que tem sempre esse jogo do entre dois na relação dele com a guerra, e é isto que explica por que ele pôde apresentar de forma um pouco casual as coisas quando ele apresenta na carta que eu li para vocês. Ao mesmo tempo, nada o obrigava a se engajar tão imediatamente. Ele poderia ter esperado um pouco mais, começar a estudar, mas ele não fez isso. Por que que ele se engajou, ele não explica. Mas podemos imaginar que é porque ele estava numa área onde os judeus eram muito mal vistos, já, uma área onde tinham enfrentamentos étnicos importantes, uma região muito católica, uma região onde tinha muitos migrantes judeus que chegavam. E se um judeu tivesse recusado a possibilidade de ir no exército, teria sido estigmatizado, claramente, e acusado de ser um covarde, de não ser um verdadeiro alemão, etc. Aliás, na época em que Elias se engaja, 1915, tem toda uma campanha que começa a ser lançada em que reaparece um movimento antissemita na Alemanha, onde os judeus são acusados de não serem bons cidadãos, não os bons combatentes, etc., quando é totalmente mentira, e podemos citar muitos judeus que, bem pelo contrário, tiveram a mesma atitude que o Elias para demonstrar que eram bons patriotas. Mas existe uma pressão social sobre os judeus dessa época e que ele já sente as premissas do que será logo em seguida o grande movimento antissemita que irá marcar uma parte dos anos 20 e chegar no nazismo logo em seguida. Então, Breslau é uma área de risco por causa das tensões étnicas, o antissemitismo já nascendo lá, e é uma área onde os judeus são bem mal vistos, digamos. Porque, segundo trabalhos que eu pude ler em relação a essa universidade, tem certas associações de estudantes, aqueles que chamamos os Korps, né? Os Freikorps, que era uma tradição que pratica o duelo, era uma tradição dos universitários
de fazer duelos com espada, era meio que um código de honra desses estudantes, né? Esses grupos, então, de estudantes tradicionalistas excluíam os judeus, em que eles não reconhecem a mesma qualidade de cidadão e não tem que eles não podem aderir a essas associações. Então vocês veem aqui que o antissemitismo já é profundamente ancorado, não somente nessa região por causa dos fenômenos gerais que eu mencionei, mas também por causa desse elitismo e desse antissemitismo que já está muito presente entre muitos estudantes. Então, para aqueles que entre vocês já leram livros do Elias, em específico o livro dele sobre os alemães, ele fala muito sobre este fenômeno, né? Dos estudantes muito antissemitas e que praticam rituais que vêm da aristocracia para mostrar suas qualidades sociais e poder se distinguir dos outros grupos. Evidentemente, hoje lemos esse texto como se fosse um texto muito objetivo, mas na verdade era um texto que é uma coisa que Elias vivenciou pessoalmente e que o marcou profundamente, esse sentimento de exclusão destes grupos de estudantes antissemitas. Então, a guerra acentuou esses fenômenos, ainda mais na medida em que a região de Breslau está no limite entre a zona que foi retrocedida à Polônia, após o Tratado de Versalhes. Existem plebiscitos para ver se a população concorda com isso, mas basicamente é um fenômeno traumatizante para boa parte da população que se sente conectada, relegada a outro país. E certos grupos ativistas de extrema-direita tentam lutar contra essa exclusão da Alemanha e essa anexão a outro país para o qual tem um grande desprezo, né? Então vocês percebam que estamos aí num momento politicamente relativamente complicado já. O que o Elias faz nessa universidade? Ele começa a estudar medicina, como eu disse, e depois ele vai para a filosofia. E ele é então estudante clássico, mas tem um episódio que mostra que ele não está totalmente indiferente aos eventos que estão acontecendo. Ele participou por um tempo curto de um comitê chamado Comitê de Soldados, que eram comitês que foram formados em 1918, 19, em que soldados liberados da frente de guerra, que saíram da frente de guerra, tentam pressionar a situação política para poder obter reformas. É um período de revolução, um período de mudança de regime. Então, existem grupos que se formam naquele momento para tentar pressionar. É um episódio breve, né? Rápido, o que mostra que Elias não é totalmente indiferente ao que está acontecendo, diferentemente do que ele dirá depois, né? Então, além do engajamento do Elias nessa época, ele também é membro de uma associação sionista chamada Blau-Weiß, que significa azul e branco, que são as duas cores do sionismo. As cores, ainda hoje, são as cores do sionismo, da bandeira de Israel, aliás. E ele milita durante muitos anos nessa organização, mas ele nunca fala sobre isso nas lembranças dele. É um episódio que ele oculta totalmente. E eu acho que, ou seja, acho que podemos interpretar esse militantismo numa organização sionista como uma resposta ao antissemitismo que ele sente na cidade dele e na região dele. O sionista é aquele que parte do princípio segundo o qual, ao contrário do que certos judeus pensam, não poderíamos nunca ser aceitos na sociedade alemã, nós nunca poderíamos ser assimilados, apesar dos esforços de muitos judeus, muitos se convertem, outros adotam comportamentos muito conformistas em relação à sociedade alemã, mas apesar de tudo isso, notamos que o antissemitismo continua e que os judeus ainda são considerados como cidadãos de segunda categoria. Então, o sionismo na Alemanha é uma resposta consistindo em dizer, já que vocês não nos querem, nós iremos fundar um outro país e iremos migrar para este país na então Palestina, porque na época ainda não existia Estado de Israel. Bom, ele nunca explicou sobre isso, porque justamente se ele quisesse dar conta desse engajamento, isto iria contradizer completamente o que ele afirmou por outro lado, em todos os textos dele, como eu li alguns, né, ou seja, que o científico não deve se engajar. No entanto, ele era estudante e engajado, ou seja,
Isto não era um problema na época para ele. Houve debates em relação a isso, né, porque essa descoberta foi feita pelos trabalhos dos pesquisadores alemães mais recentemente. Nós reencontramos textos do Elias publicados no jornal de eh eh, desculpem, só um instante. Eu vou pular um pouco aqui, tá, porque eu queria ganhar tempo. Pronto. Bom, então esse diapositivo aí, o engajamento de juventude, né, o Vanderbund Blau-Weiß, jovens sionistas não religiosos, né, porque o movimento sionista alemão é muito complexo. Existem várias tendências mais ou menos marcadas, e essa é muito específica, porque ela não é religiosa. Não se trata de recriar um Estado judaico no estricto senso, trata-se de reencontrar uma nova pátria que pudesse acolher os judeus. A segunda ideia é que se trata de um movimento de jovens, né? São jovens principalmente, camaradas, coleguinhas de escola, porque Elias começa a militar nesse movimento logo antes da Guerra de 14, né? Enquanto ele ainda estava estudando no liceu, e deu continuidade a esse engajamento após a guerra, porque no início dos anos 20 tem um testemunho que explica que o Elias ainda usa o sinal dessa associação no, no, no casaco dele, ou seja, ele não esconde esse engajamento dele, diferentemente do que a gente poderia imaginar a partir dos textos futuros. E isso não é uma reação ao antissemitismo da região onde ele mora, é realmente o engajamento, porque ele escreve textos, ele participa de reuniões, ele é até membro da direção local, da diretoria local do movimento, então ele tem responsabilidades, ele está muito conectado, muito ligado a um amigo que é o principal ator dessa associação, que futuramente irá viver em Israel, conforme o projeto sionista. Nós vemos então que ele não é, um cara que está passeando ali nesse movimento. Ele está engajado e praticamente desde 1913 até 23, ou seja, quase que uma década. Não é o engajamento tão breve assim. E nos chama a atenção ver que ele escondeu totalmente esse episódio da vida dele, porque evidentemente era contraditório em relação à tese dele, digamos, mas que veio, a tese que veio depois, né? Então vejam, 1913 ele adere, depois ele publica artigos em 14 e 21, participa do grupo de diretores de Breslau de 18 a 25 e até mesmo na diretoria federal, ou seja, o escalão mais alto ainda, né? Ao mesmo tempo, isto explica provavelmente por que ele tentou esconder um pouco isso. Ele tem uma visão um pouco idealista do que deveria ser o sionismo. Não se trata de ser fiel à religião dos pais dele, de achar um espaço onde essa religião pudesse se expressar corretamente. Trata-se mais de um sionismo cultural, ou seja, abertos para a modernidade. E o sonho dele é que haja uma espécie de renascimento judeu, no sentido do renascimento italiano, ou seja, um retorno a não uma tradição morta e congelada, mas mais uma tradição criativa e ambiciosa, como foi o caso do Renascimento italiano, que reconectava com a antiguidade e tentando ir além da antiguidade. Então, vocês provavelmente se lembram que eu disse que ele tinha feito um trabalho sobre a ciência, né? Ele queria fazer um trabalho na época sobre a ciência do Renascimento, e é por isso que ele foi para Florença na época. Então vejam que tem uma coerência entre os assuntos de pesquisa dele e o ideal político da época dele, porque ele era fascinado pela ideia de renascimento. Então, queria insistir um pouco sobre isso, porque como ele escondeu realmente isso a posteriori, e de certa forma renegou um pouco esse engajamento, nós notamos aqui como que o intelectual pode reconstituir ou reescrever sua própria história quando necessário. Bom, aqui é a capa desse jornal, né, onde ele escrevia, o Elias.
Bom, aqui está um texto que o Elias escreveu na época, em que ele escreve para o amigo dele, que é um dos dirigentes importantes dessa associação. E vocês percebem que é um tom bem ambicioso, digamos, né? Ou pelo menos muito reivindicativo. Eu vou ler o texto. De nós, judeus, dessa massa de gente de origem menor, ou seja, ele se autodesvaloriza, né? Dessa multidão sem movimento, cético, cínico, relativista e, afinal, meio desesperado já, que há séculos prolifera sob a alta pressão e está desabituada, desacostumada há muito tempo à atmosfera de cultura profunda e fervorosa, que hoje não é nada mais do que uma sociedade que se intromete, a qual, o que é ainda pior, deveria morrer de fome se não pudesse se intrometer. Destes judeus, trata-se de forjar uma nação cultural. Este é o objetivo. Este texto pode ser lido na primeira parte aqui, digamos, a primeira parte poderia ser lida como um texto de um antissemita, claramente, né? Porque ele dá uma visão muito negativa dos judeus, pessoas de origem menor, multidão sem movimento, cínico, relativista, desesperada, que prolifera, ou seja, essas palavras são claramente adjetivos e advérbios que são muito conotados negativamente, né? E se a gente não conhecesse o autor, poderíamos pensar que é um antissemita que está escrevendo aquilo. Mas, na verdade, ele quer extrair os judeus desse estatuto de submissão, desse estado de timidez, digamos, de medo, de uma posição minoritária, para entregar aos judeus a ambição do que ele chama de uma nação cultural. Ou seja, trata-se mesmo de refundar uma outra judeidade. Não trata-se de se defender, de se excluir, trata-se de se criar como uma nova identidade. Pode parecer muito utópico, né? Hoje em dia, principalmente sendo o que a gente sabe o que aconteceu depois, mas isto mostra que ele estava num momento de exaltação idealista e que isto explicaria provavelmente por que depois ele quis esconder aquilo, porque talvez lhe parecia uma coisa meio infantil, talvez, e talvez um pouco utópico. E nós veremos que, aliás, foi rapidamente aconteceu uma mudança de orientação rápida que explicaria o que veio depois, aliás. Este é um outro texto muito mais recente, de 87, né? Que é muito pouco conhecido, porque ele foi publicado numa coletânea de entrevistas de intelectuais judeus, de 87, né? Não foi traduzido em francês, fui eu que traduzi aqui, eu espero que eu não me engano, não cometi nenhum erro aqui, mas tentando ler rapidamente aqui, sabendo que ele era sionista inicialmente, nos ajuda a entender. Vamos lá. O sionismo também na minha juventude, em específico antes da fundação do Estado de Israel, era sim, de fato, diferente do que se tornou ao longo do desenvolvimento do Estado de Israel. Em uma época onde a simples palavra judeu carregava consigo subentendidos desvalorizantes, aí nós reencontramos o que tinha no texto antigo, né, uma imagem negativa dos judeus. O ideal sionista de um Estado próprio aos judeus era um dos caminhos pelos quais um judeu podia manter intacto seu orgulho e seu valor humano. Então, nós vemos bem aqui que ele reconstitui o que era o estado de espírito dele da época, ou seja, devolver um certo orgulho aos judeus e aderir a um certo projeto positivo, e não apenas um projeto negativo de partida da Alemanha. Nós vemos bem aqui que, mesmo que ele tenha escondido o engajamento judeu sionista dele, era algo que estava presente na mente dele ainda nos anos 80, através deste texto. Então, isso é sobre o primeiro episódio, tá? Em que vemos que o clima muito específico da Universidade de Breslau, ele, apesar disso, se engajou e participou de movimentos e não ficou apenas num papel de puro intelectual cortado da realidade. Ele estava presente mesmo dentro das problemáticas do tempo dele. Agora, segundo ponto, a época de Heidelberg, que teve uma duração de 4 anos, é um momento, evidentemente, curto, né? Mas muito interessante, porque é neste momento que Elias abandona a filosofia pela sociologia.
E, naturalmente, ele está no lugar certo para isso, porque é em Heidelberg que ele encontra com duas personalidades importantes da sociologia alemã, Alfred Weber, o irmão do Max Weber, que a gente mencionou, mesmo que o Max Weber já tenha morrido naquela época, Alfred é, de certa forma, herdeiro, encarnação dessa sociologia muito particular que o Weber quis fundar no século XIX, no final do século XIX. E um segundo personagem que talvez não é tão conhecido por vocês, mas que também era importante porque teve uma trajetória original, que é o Karl Mannheim. E tem uma terceira pessoa, é preciso voltar um pouco, falar sobre a história das mulheres também, né? É uma época em que as mulheres começam a se emancipar, pelo menos na Alemanha, e lembremos aqui o papel muito importante da mulher, da ex-mulher, na verdade, do Max Weber, Marianne Weber, que é uma militante feminista muito engajada e que participa de associações, que é membro do parlamento da região onde estava Heidelberg, né? Onde é Heidelberg, então um lugar que tem função política, uma mulher com funções políticas é uma coisa muito nova na época, que até então excluía totalmente as mulheres da vida pública. Ela é presidente da Associação das Mulheres Alemãs, ou seja, uma animadora do movimento feminista alemão, e ela é também, aí vem um pouco a continuação da ação do marido dela, ela tem um salão intelectual onde recebe jovens estudantes, não tão jovens também, doutorando, doutores e personalidades intelectuais de Heidelberg. São muitas na época, né? Porque a gente fala aqui de uma universidade que é muito brilhante, né? De destaque. Do outro lado aqui da imagem, vocês veem uma foto do Alfred Weber. Alfred Weber. Então, estes são os círculos dentro dos quais o Elias entra, é naturalmente muito diferente de Breslau, num mundo muito mais moderno, muito mais progressista, muito mais aberto na política, sobre a política, porque a maioria dos colegas do Elias são engajados em partidos políticos, em associações, sindicatos, etc. E alguns deles tiveram, inclusive, uma experiência revolucionária, propriamente falando. É o caso de Karl Mannheim, que é de origem húngara, é um judeu húngaro, que participou da Revolução Húngara de 1919, uma curta revolução húngara no momento do desmantelamento da Áustria-Hungria, e um governo revolucionário que se reivindicava do bolchevismo e que esperava ter a capacidade de fazer a mesma revolução do que os comunistas russos. Bom, é o episódio que durou 100 dias, ou seja, curto, né? Mas alguns intelectuais conhecidos, como Georges Lukács, que foi ministro nesse governo comunista húngaro, e também Karl Mannheim, que era mais jovem, que tinha menos responsabilidades, mas que fazia parte também desse movimento revolucionário e que foi obrigado, naturalmente, a se exilar. É o primeiro exilado, aliás, nessa história. Teve que sair da Hungria após ter se tornado novamente um regime conservador e antissemita, e ele teve que achar refúgio em Heidelberg, onde ele tentou fazer carreira, né? Então vejam que Elias se encontra no mundo político, politizado, muito, e muito à escuta de tudo que tinha acontecido logo após a guerra, na Hungria, na Alemanha, etc. Então ele simpatiza, ou pelo menos é o que ele conta, né, nas lembranças dele, ele conta que ele simpatiza muito com Karl Mannheim, porque eles compartilham de uma mesma posição, são judeus os dois, um pouco marginalizados os dois, ambos têm uma ambição intelectual forte e eles sabem que no mundo tão marcado pelo antissemitismo como a Universidade Alemã, vai ser muito difícil para os dois, então naturalmente eles tentam se aliar, se apoiar para poder ir mais longe, né? Bom, isto não é específico deste pequeno grupo do Alfred Weber e Marianne Weber, mas teve um trabalho de conjunto que foi feito na Universidade de Heidelberg na época, e o autor desse trabalho mostrou que quase que a metade dos professores da Faculdade de Filosofia, ou seja, onde são concentradas as disciplinas humanistas e de ciências sociais, são pessoas engajadas politicamente e que escrevem na imprensa, que são membros de partidos políticos e que se posicionam dentro da vida pública e mesmo
o Alfred Weber também tinha o sonho de fazer, assim como de ser deputado também, assim como a cunhada dele. Então vemos aqui um mundo muito político e Elias, também politizado, deve se posicionar, né? E para vocês terem uma ideia dessa politização, tem pessoas ao mesmo tempo da extrema esquerda, como aqueles que eu escrevi aqui, que eu mencionei, né? Marchak, Lowenthal, Jacobsen, etc. E também pessoas muito conservadoras, de extrema direita, né? Alguns deles, inclusive, deslizaram no nazismo. E todas essas pessoas, isso que é surpreendente, todas essas pessoas se reencontram na sala de jantar do Alfred Weber e da cunhada dele. Coisas muito impensáveis hoje em dia, né? Como que posições tão antagônicas podem ser recebidas no mesmo lugar. Isto talvez tenha dado, inclusive, a ilusão ao Elias, podemos formular essa hipótese, de que, afinal, a política, quando se compartilha de certos valores intelectuais, de engajamentos científicos, pode, afinal, não ser totalmente um bloqueio e é possível discutir desse ecumenismo, digamos, do círculo do Weber e que poderia explicar o porquê que o Elias procura relativizar o engajamento político, etc. Né? Bom, tem também mulheres, como eu queria insistir muito sobre isso, nessa universidade, que é uma universidade muito aberta, porque pela primeira vez vemos mulheres que fazem estudos superiores, coisa que já tinha começado antes da Guerra do 14, mas elas vão muito além, ou seja, que elas têm a ambição de fazer trabalhos de pesquisa e não somente para ter um diploma ou alguma coisa assim, para poder casar, etc. Não. Realmente, mulheres que querem ser pesquisadoras. Muitas delas fazem tese de doutorado e o Elias é encarregado pelo Mannheim de acompanhar essas teses, porque ele já é doutor, já tem autoridade para poder auxiliar o Mannheim para ser o tutor, digamos, dessas jovens pesquisadoras, estudantes que estão em tese de doutorado. Então, ele está em contato com pessoas muito diferentes, de pessoas judias, não judias, de esquerda, de extrema esquerda, de extrema direita, pessoas simpatizantes do sionismo, outras simpatizantes do socialismo, ou seja, que um mundo muito político. E não ele quando volta, relata esse episódio, ele fala com muita tenacidade e sofrendo risadas de muitos colegas que riam do Elias apolítico. Ele diz que ele se manteve um pouco à distância de todo tipo de submissão a uma posição, a outra posição. Ele diz que ele é o único que não se deixa levar nessas brigadas, digamos, políticas que caracterizam a geração dele. E ele também constrói de forma retrospectiva o projeto sociológico da época, quando, na verdade, nós veremos que ele é muito menos focado, né? Quando a gente vê o que ele escreveu, eu já citei os artigos dele em revistas sionistas, por exemplo, mas ele também escreveu um texto sobre o antissemitismo. Não é à toa que ele escreveu um texto sobre antissemitismo, é porque é o problema principal nessa época, em que, final dos anos 20, né? Em que iniciam os grupos mais conservadores do nazismo, em específico, que colocam o antissemitismo no coração de seu projeto político. Isto alcança muito amplamente a Universidade de Heidelberg, porque aqui vocês veem que os resultados da eleição da chamada ASTA, que é o organismo que representa os estudantes junto à diretoria universitária, então baseado em grupos políticos, né? E vocês podem ver que se adicionarmos todos os estudantes que votaram nos partidos de direita ou associações claramente à direita, nós temos mais de 60%. Ou seja, é uma parte dominante na paisagem universitária de Heidelberg. E os republicanos, aqueles que apoiam a princípio o regime, ou então regime, são um pouco mais do terço, né? Mas ainda minoritário ao longo de toda essa época. E se nos interessarmos ao detalhe aqui, vemos que a Associação Nazista já tem em 29, ou seja, bem antes do Hitler ter os resultados significativos que teve nas eleições gerais, né? Já tinham 10 estudantes
que foram eleitos como representantes da associação nazista dentro da comissão da diretoria da universidade. Então, e o número vai aumentar mais ainda, 1930, ou seja, bem antes que o Partido Nazista tenha sucesso nas eleições. Ou seja, tem uma direitização e uma extremização dos estudantes de Heidelberg, que naturalmente só pode ser preocupante para todos esses universitários de esquerda ou de extrema esquerda que veem que seus estudantes são cada vez mais tentados pelas ideias opostas às deles. Bom, eu dizia anteriormente que o Elias não se satisfaz em olhar apenas, né, como ele depois relatou, mas esse é um texto que foi traduzido recentemente em francês. Se vocês não sabem ler alemão, pode ajudar a tradução francesa. Na revista Annales, a grande revista de história francesa, que podemos ver agora, um texto que foi publicado em 2016, dá para encontrar no Google, né, nos motores de pesquisa das revistas francesas, vocês podem ter isso na internet, tá? Então eu peguei um trecho desse texto que foi proposto a uma associação judaica que se questiona sobre esse aumento do extremismo e antissemitismo na Alemanha na época, e isso, o aumento do antissemitismo que caracteriza os partidos de direita e de extrema-direita. Este texto foi publicado no organismo, no jornal da comunidade judaica perto de Frankfurt, e é um texto que foi encomendado, digamos, a ele, o que comprova que os diretores dessa associação, na época, estavam preocupados. Ele procura achar uma explicação ao antissemitismo, e, naturalmente, quando a gente lê aquilo, a gente não vai achar que isso é sociologia muito sofisticada, né? Não é o grande Norbert Elias, né? É o Norbert Elias do início, né? Que ainda não tinha uma construção teórica nem intuições tão originais, digamos, né? Ele propõe uma leitura muito econômica, digamos, do antissemitismo. O antissemitismo é, antes de mais nada, carregado pelas camadas burguesas para as quais esse espaço econômico foi reduzido desde a época do antes-guerra e depois da guerra. Eu não tenho autoridade para dizer se ele está certo ou está errado, mas a grande hipótese dele é por que o antissemitismo se desenvolveu na Alemanha nessa época? Porque houve muitos transtornos causados pela guerra, e uma parte das classes médias, que ele chama de camadas burguesas, foram arruinadas pela inflação, ele sabe disso. É exatamente o que aconteceu com o pai dele. O pai dele tinha dinheiro e tinha capital, e como o mark foi totalmente desvalorizado, todo este capital se tornou quase nada. E também tem o fato de que a Alemanha foi submissa a reparações posteriores à guerra, né, o que dificultou a economia do país. Então, vários setores, vários segmentos da economia sofreram por causa dos efeitos da guerra, e, naturalmente, estreitamento do espaço, redução do espaço, porque a Alemanha perdeu territórios que eram territórios de muita prosperidade, ricos, e todos os grupos que trabalhavam com esses territórios foram impactados. Isso explica antissemitismo? Eu duvido muito. Existe um mal-estar social, isto existe dificuldades, explica o mal-estar, explica tudo isso na época de Weimar, mas por que os judeus serviram de foco nisso? De bode expiatório. Elias não estabelece essa conexão, né? É normal, está tudo mal, a gente se queixa, mas por que os judeus serviram de bode expiatório? Falta aqui uma mediação, né? E principalmente isto que mais me chama a atenção é que neste texto o Elias não se dá conta, ou pelo menos ele não vê ainda na época, que o antissemitismo, tal como foi definido pelo movimento nacional socialista, é um antissemitismo racista, ou seja, que não se concentra, não basta criticar os judeus por causa da religião deles, porque a religião deles é diferente dos outros, ou porque eles são concentrados em determinadas atividades, etc., que seria um antissemitismo clássico, digamos. Não, aqui os judeus são acusados de pertencer a outra raça.
são acusados de não ser da mesma raça que a nação alemã e que, portanto, é preciso excluí-los. Ainda não se fala em exterminação, mas a ideia da exclusão já nasceu muito cedo, né? Porque as primeiras medidas foram tomadas a partir da primavera 33, após a chegada ao poder do Hitler. Isto, aparentemente, em 29, ou pelo menos através do texto que eu citei agora, não vemos que o Elias está ciente daquilo. Bom, chegamos agora ao último episódio dessa vida do Elias na época de Weimar, que é os 3 anos que ele passa em Frankfurt. Bom, por que ele vai para Frankfurt? Ele vai para Frankfurt porque Mannheim, que apoiou a habilitação dele, Mannheim obteve um cargo, que era uma coisa totalmente inesperada na época, e como ele está muito ligado ao Elias, ele quer ajudar o Elias para que ele pudesse terminar a habilitação dele, ele oferece um cargo de assistente, ainda fazia parte do sistema mandarinal na época, em que o professor escolhia seu assistente, o que permite ao Elias receber um salário, assim como tempo livre, para poder encerrar essa famosa habilitação, que nunca terminará, aliás, que ele nunca acabará, porque ele não pôde fazer a defesa da tese dele, por causa da chegada ao poder do Hitler. É uma ideia muito diferente é uma universidade muito diferente das outras duas, é uma universidade recente, fundada em 1914, é uma fundação privada, tá? Não pelo Estado, foi fundada por um círculo de mecenas que dedicam dinheiro para criar a universidade, o que ainda é possível na época, né? E entre os mecenas, tem bastante representantes da grande burguesia judaica da cidade de Frankfurt, porque Frankfurt era a capital financeira, cidade onde os Rothschild apareceram. E, então é a capital financeira da Alemanha, onde tem uma grande concentração de bancos, de empresas, e uma minoria judaica ativa, bem ativa nos negócios, e que, portanto, pode dedicar um pouco de dinheiro às atividades de benfeitoria, como é o caso dessa universidade. Mas nessa universidade também tem especificidades intelectuais, porque é a primeira universidade onde foi criada uma faculdade de ciências sociais, porque até então a sociologia era atrelada ao direito ou a faculdade de sociologia, de filosofia, desculpa, mas não era independente. Agora, o espaço específico é fundado, e por outro lado, tem outra criação também, independente da primeira, que é o Instituto Sozialforschung, que hoje a gente chama de Escola de Frankfurt, Instituto Social, Instituto de Pesquisa Social, ou seja, um lugar de pesquisa, de investigação, de aplicação da sociologia. Ou seja, que não se trata apenas de uma ciência especulativa, trata-se de pesquisa mesmo. É muito moderno, principalmente quando sabemos qual era a situação nas outras universidades alemãs. E nessa universidade, naturalmente, tem um núcleo importante marxista. E Elias, novamente, se encontra no meio de extrema esquerda característico. Bom, na lembrança, na maneira como ele conta a lembrança dele, ele diz: eu acompanho a vida política com muito interesse. Quando Hitler fez um discurso em Frankfurt, eu fui escutá-lo. Isto era provavelmente final de 32 ou início de 33. Tinham anunciado que o discurso seria um grande discurso, eu tinha impaciência. Eu estava ansioso para vê-lo em carne e osso, mas era perigoso porque as pessoas podiam se dar conta de que eu era judeu. Porque ele corresponde um pouco fisicamente com as caricaturas antissemitas, né? Retomando. Por outro lado, minha fisionomia podia me fazer passar por aristocrata se eu me vestisse conforme. Se eu trocasse meus óculos por um monóculo, se eu usasse outro chapéu, chapéu de caçador, enfim, era obrigado a trocar de identidade porque ele ia no mundo de extrema direita, onde ele não está bem-vindo, né? É assim que eu atravessei o grupo de SS acompanhado com 2 gigantescos estudantes que pareciam muito arianos. Então vocês veem que ele diz que não é engajado, mas ao mesmo tempo ele vai ao contato, ele vai no coração das lutas, ele é consciente de que é preciso para ele entender o que está acontecendo e saber para onde estamos indo.
porque ele corre o risco de sofrer as consequências daquilo. Então, novamente, um contraste com outras coisas que ele diz em outros textos, né? Aqui vejamos como ele descreve esse encontro com Hitler. Era fascinante. O Führer fez esperar a multidão muito excitada durante mais de 2 horas, escutávamos cantos patriotas e eu mesmo tinha que mexer com os lábios porque eu não podia ser o único silencioso ali. Em algum determinado momento eu saí da reunião e eu me encontrei frente a frente com um colega assistente que era nacional-socialista. Foi um momento muito esquisito, mas é a partir desse momento, é esse momento que o Führer chegou. Era um grande, grande orador. Uma coisa me marcou muito e ficou na minha memória, o momento em que ele deu sua benção às crianças no final. Eu nunca tinha visto algo similar antes. Ele fez as crianças se aproximarem dele, pôs a mão sobre a testa delas e falou com elas. E a multidão estava enlouquecida de entusiasmo. Eu ia nesse tipo de manifestações para poder me fazer uma ideia, ter uma ideia das coisas, para poder entender, chegar a entender as coisas e vê-las com meus próprios olhos. Vocês vejam ali que ele está no entre dois, né? Ele é fascinado e ao mesmo tempo ele mantém uma postura de cientista, de sociólogo no campo que procura entender o que está acontecendo, para tentar ter uma ideia do que está acontecendo. Então, trata-se aqui de um entre dois mesmo, entre o engajamento, o não engajamento, e não trata-se apenas do mundo puro das ideias, como ele pretende em outros textos, né? Então, aqui, eu acho que foi este meeting, né? Este encontro, corresponde mais ou menos com a data que é citada, né? Se a gente tenta recortar, assim, o meeting ligado à campanha eleitoral de 32, em que o Hitler faz toda a turnê, digamos, a gira em todas as cidades alemãs. Ele teve um primeiro sucesso, grande sucesso, final de 31, e ele começa a querer captar novos votos e organiza grandes encontros políticos, grandes meetings com muita organização muito sofisticada, música, filmes, e as brigadas também para encorajar o entusiasmo. E aqui vocês veem a maneira como o jornal nazista, o Völkischer Beobachter, dá conta desse episódio na frente de 100.000 pessoas em Frankfurt. Hitler conduz sua luta contra a em dois sentidos, né?
Tem o problema de que, evidentemente, quando vamos no exílio, talvez tenha correspondências pessoais que tenham ficado em Breslau, em vários lugares, mas não sabemos exatamente onde estão essas correspondências, né? E o texto que eu reencontrei aí sobre o texto em que ele faz a candidatura dele é uma coisa que a gente achou por acaso, totalmente por acaso. Então, é claro que é muito oficial, mas esclarece aspectos que a gente não conhecia da vida de exilado dele, né? Os textos que a gente achou nos jornais sionistas, se não tivéssemos tido achado informações em outros textos de colegas do Elias que diziam que ele estava na associação, a gente não teria procurado esses textos. Então, é um trabalho que é preciso ser continuado agora, mas eu não sei se a gente tem arquivos privados do Elias, ou seja, pelo menos tem um fundo de arquivos que foi depositado em Marbourg, porque tem arquivos do Elias em Marbourg, eu nunca estive lá, mas quem trabalhou sobre isso são essencialmente textos que são dos anos 40, 50, 60, ou da época que ele estava na Inglaterra, quando ele já estava estabilizado, tinha um emprego, podia guardar, conservar os papéis, né? Mas muito pouca coisa em relação ao período alemão. Ele não foi com caixas e caixas de livros, né? Quando a gente vai exilado, a gente vai embora com nada, né? Talvez os papéis tenham ficado na família dele, não sei. Mas agora já é uma cidade que fica na Polônia agora, seria preciso saber se os papéis da família do Elias foram conservados em algum lugar. É um trabalho que poderia ser feito. Tem uma associação que se chama Fundação Norbert Elias, que publica regularmente artigos, documentos sobre o Elias. Eu li toda essa série, nunca foi citado um texto desse tipo. Outra pergunta, você reportou, poderia articular a questão da trajetória de Norbert Elias, a posição de outsider dele e as consequências do ponto de vista da produção intelectual, em específico os alemãos, e você fala no seu relatório que é um pouco idealista, um pouco idealizado, talvez falte uma comparação com outras sociedades, de crise de sociedade europeias. Eu me lembro do seu livro. O que tem, do ponto de vista da abordagem de Norbert Elias, ou da interpretação dele, na obra dele pelos alemães, que pode estar ligada à trajetória dele e à posição dele de outsider? Mencionei um pouco algo assim quando eu falei da Associação de Estudantes, que muito rápido, muito cedo começou a praticar a exclusão dos judeus, maltrata, estigmatiza os judeus. Então, isso ocupa um ponto importante no texto. E ele insiste muito, isso que me chamou sempre a atenção, insiste muito sobre o fato de que o antissemitismo, diferentemente da França, talvez, é um movimento burguês, ou pelo menos um movimento das classes superiores. Não sei se é verdade, porque nós sabemos que os quadros do partido nazista era imenso, né? Então a gente podia imaginar que não tinha apenas burgueses, também tinha gente de camadas populares também. Então, se eles concordavam porque se tornaram antissemitismo, ou se tornaram antissemitas porque aderiam, não dá para saber, mas o antissemitismo na Alemanha não era apenas o movimento burguês. Não dá para pensar isso. Mas da maneira como Elias apresenta as coisas, dá essa impressão, porque ele insiste especificamente sobre a fascinação da burguesia pela aristocracia na Alemanha. A adesão dele é uma visão muito hierárquica e muito desprezo em relação a outros grupos, o papel das universidades, dos estudantes dentro do antissemitismo. E isso sempre me chamou a atenção, porque esse viés sistemático, nós sabemos bem que o antissemitismo tem vários componentes, né? Componentes populares, componentes burguesas,
mas não dá para dizer que são somente as classes superiores que carregam o antissemitismo, né? Seria um exagero. Nós sabemos que o Hitler mesmo não pertencia à burguesia. E ele vinha de um antissemitismo popular. Então sempre me surpreendeu muito essa questão, mas acho que tem a ver com a experiência de Heidelberg, que deforma um pouco a visão dele. E também vocês leram o texto dele, né? Pelo menos o trecho dele sobre antissemitismo que eu li. Mesma coisa, ele dá uma explicação econômica, mas ele não fala de contexto racista, propriamente falando, quando, na verdade, é essa a originalidade do antissemitismo que se desenvolveu na Alemanha. É um antissemitismo racista, não é distanciar os judeus e tratá-los mal. Trata-se de acabar com eles. Na França não chegamos a ter esse extremo, mesmo que tenha tido colaboração entre o regime de Vichy e o regime de Hitler, mas sempre notamos que na França, se não tivesse tido um certo apoio da população francesa aos judeus perseguidos, a quantidade de judeus exterminados na França seria ainda maior, e faz parte dos países onde teve menos gente perseguida, digamos. Ou menos pessoas acabaram nos campos da morte do que em outros países, porque nos outros países a população não ajudou os judeus. Então, é um assunto atual, aliás. Na campanha eleitoral, acho que vocês acompanharam, provavelmente na França, né, em que tem uma espécie de candidato de extrema-direita que quer que a gente acredite que o regime de Vichy era o protetor dos judeus, quando, na verdade, é totalmente estranha essa ideia, né? Bizarra até. E não entendemos por que voltam a falar sobre isso agora, quando, enfim, os problemas da França são de outro tipo hoje, né? Mas, enfim, vocês veem que são perguntas que ainda são debatidas, discutidas, e eu não acho que esses textos do Elias sobre antissemitismo sejam, enfim, não façam parte das coisas mais interessantes da obra dele. Obrigada. Agora nós temos outra pergunta, que é: nós vemos bem como Elias reconstruiu episódios de sua vida para criar uma imagem de cientista um pouco distante, mas esses engajamentos será que esses engajamentos deixaram rastros na sua obra posterior? Bom, o único rastro que eu queria mencionar, que eu posso mencionar, é quando ele, em 87, ele reflete sobre o sionismo, ele diz que ele não aderia, mas a gente vê que ele tinha uma certa simpatia, ele dá uma imagem positiva do sionismo, quando em 87, sendo o que já aconteceu com as guerras entre Israel e os palestinos e outros árabes, tem debate em torno do sionismo, enfrentamentos permanentes entre Israel e seus países vizinhos, porque Israel tem dificuldade de achar seu lugar na região. Então nós vemos que ele retoma a palavra sionismo no sentido inicial para dar a essa palavra uma imagem diferente daquela que poderíamos ter em relação a outras formas de sionismo expansionista que caracteriza certos partidos de direita em Israel, que pregam a colonização, a exclusão, a construção de paredes, enfim. Todo um debate sobre isso, e que é muito diferente do sionismo idealista que o Elias tinha defendido quando ele era jovem. O que eu achei muito interessante na sua abordagem é que você fala da trajetória de um indivíduo, mobiliza uma série de conhecimentos da história da universidade, da posição de cada universidade, cada instituição dentro de um campo, ou que de forma... E também a história social. Deste ponto de vista, será que podemos ver a sua obra como a crise das sociedades imperiais, como uma espécie de resposta desculpa, não entendi. Uma nova forma de mostrar toda uma crise política, crise a vários níveis intelectual, político, econômico, mas utilizando
ferramentas, abordagens da sociologia intelectual, da história social, em relação à abordagem do Elias. Enfim, queria, por favor, lhe pedir um comparativo da sua abordagem do mesmo assunto e a abordagem do Elias quando ele escreve um trabalho como Os Alemães. A dificuldade do livro do Elias é que não é um livro, é uma série de textos, né? Que foram escritos em diferentes épocas que ele nunca realmente unificou. Porque é uma obra póstuma, que ele mesmo nunca terminou, então tem aspectos que foram totalmente esquecidos. Eu acho que tem uma visão tradicional da Alemanha, ou predatada em relação à historiografia atual. Ele tudo é específico, não tem mais comparação. No entanto, existem pontos sobre os quais a sociedade alemã, a sociedade francesa, inglesa, tem pontos em comum e passam por etapas que são parecidas. A pergunta é por que o regime de Weimar fracassou? É um pouco isso que eu tento explicar no meu livro. É a base de tudo, né? Se fizermos uma comparação, finalmente, se a Terceira República, após a Guerra de 70, tivesse fracassado, talvez teríamos, de novo, uma ditadura bonapartista, como tivemos, como foi o caso quando a Segunda República fracassou. Uma espécie de um ciclo, assim. A Alemanha é isso, é um país que não conseguiu fundar uma república resistente em 1919, e que recai de novo num ciclo autoritário e num período trágico, numa crise econômica muito mais forte do que a França ou a Inglaterra nunca conheceram, aliás. É isto que explica a exacerbação das paixões políticas e o recurso a homens providenciais ou a partidos extremistas, porque os partidos clássicos demonstraram sua impotência e sua incapacidade. Mas nós temos... Eu não digo que é preciso fazer comparação toda hora, né? Mas tentar mostrar que, afinal, o que é a Terceira República? Um regime que vem logo depois de um fracasso, bem como Weimar, é um regime que sofreu crises regulares. Pensemos aqui no boulangismo, o caso Dreyfus, aos eventos do 6 de fevereiro de 34, enfim, temos momentos que são parecidos com essas crises que conheceu Weimar. Mas sempre, de última hora, conseguimos restabelecer uma ordem democrática que não passa pelos extremos. Mas isso não significa que a França está protegida, preservada, né? Agora é campanha eleitoral na França, né? Mas quando vocês veem que tem 2 candidatos de extrema-direita na França, é inacreditável, né? Um bastava, não precisávamos de 2. Um já é muito, 2 imagina. É para agradar todos, é isso? E os 2 são absurdos. Nenhum tem resposta às perguntas reais, assim. Ambos se lançaram numa espécie de delírio, ou seja, comparado com eles, o Hitler é um cara racional até. Pelo menos ele tinha um projeto. Eu não estou dizendo que o Hitler tinha razão, mas tinha um projeto que tinha coerência. Nós estamos falando agora de candidatos de extrema-direita que só querem criticar tudo, destruir tudo, e o que estão propondo não faz sentido nenhum. Então, quero dizer que nenhum país está preservado de um fenômeno como o que aconteceu na Alemanha. É por isso que a comparação permite evitar essa ideia do Zenderberg, consistindo em dizer, não, eram alemães, então é normal o que aconteceu com eles, eles são excitados. Hoje dizemos pelo contrário, a Alemanha é o contrário, é mole, é tranquila demais, é gentilzinha, ela não faz a guerra, não quer fazer a guerra. É o mesmo país mesmo, é o mesmo povo mesmo.
hoje é o discurso inverso, né, sobre a Alemanha. Critica eles por moleza. E é a França que está meio que sempre belicosa. Então, é para comprovar que não tem essência da Alemanha, essência da França. Tem momentos críticos e momentos irresolutos, que se resolvem ou não. Mas a partir do momento que dizemos o Zanderweg ou uma coisa extraordinária, nos proibimos de entender. Então, é por isso que eu acho que a comparação não explica tudo, mas ela ajuda a hierarquizar as coisas. E ela nos permite não considerar as coisas através da questão de essências, né? Tipo, os alemães são reacionários ou culturalmente assim, ou antissemitas desde sempre, não sei o quê, enfim. Felizmente, os povos mudam, né? E é isso que me incomodou um pouco, mas podemos entender que o Elias, ele mesmo estava numa posição um pouco difícil, expulso do próprio país dele. Ele viveu os 3/4 da vida dele em outro país, onde nunca conseguiu ser integrado mesmo, enfim. Não dá para ter o olhar sobre o país como ele tinha sobre o país dele. Eu também tenho motivos de não gostar da Alemanha, porque eles mataram meu avô, mas eu não vou eternamente voltar sobre isso. É complicado, eu acho, quando vivemos coisas tão dramáticas quanto Elias, escrever um livro sobre um assunto assim. E como este livro não está terminado também, eu acho que ele provavelmente ele o teria transformado, provavelmente, não teria deixado assim. De qualquer maneira, você nos dá uma imagem de desconfiança, assim, que mesmo um sociólogo pode ter sobre suas memórias, sobre suas experiências de vida, né? Por assim dizer, sim, é um pouco pessimista. O que chamamos de lembranças do Elias são entrevistas, na verdade. Então não é a mesma coisa contar a vida dele, sua própria vida em casa, sem solicitação nenhuma, e dessa vez uma situação de interação com jovens que lhe fazem perguntas. Então ele tem que construir um personagem também nessa situação. Se ele tivesse escrito isso em outro registro, não sei, um jornal, se ele tivesse escrito verdadeiras memórias, eu vivi isso e outra situação, né? Eu mesmo entrevistado, a gente tende a arranjar um pouco as coisas, simplificar um pouco, procurar coerência onde não tem. A gente tem que ter um papel, né? Em relação às pessoas que estão te entrevistando. Se sabe disso, é notório isso, é um fenômeno de sociologia clássica. A entrevista não é necessariamente o lugar onde a verdade é dita. Trata-se de uma interação. Tem uma pessoa que está na nossa frente e a gente tem que se situar em relação a essa pessoa em função da nossa idade, dos títulos que a gente detém, que a pessoa detém. Tudo isso muda a relação, tudo isso. E tem o respeito também, quando o Elias foi entrevistado, final dos anos 80, início 90, ele já era muito idoso também. Não podemos interpelá-lo, não podemos ir para o embate com ele. Tem o respeito, tem uma admiração, então facilita a coisa para que ele possa dizer coisas assim. E também eu acho que ele podia ter esquecido também. Eu mesmo estou tentando escrever esse tipo de coisas e buscando coisas nos meus papéis, documentos, eu me dou conta que tem muita coisa que eu esqueci. Então não é má fé, que a lembrança vai e vem. Em função das épocas, tem coisas que nos marcam, outras que nos marcam menos. E aparecem contradições assim também. Teve um exemplo recente, não sei se você leu as memórias do Hobsbawm, as lembranças de Hobsbawm, ele pretende dizer tudo, né? E ele diz realmente coisas que a gente acha muito pouco em lembranças de universitários, né? Em específico, o que você me questionou agora sobre a vida privada do Elias. E ele conta os casos que ele teve, os casamentos que deram certo, que deram errado, as amantes, enfim, coisas que a gente não costuma achar nos universitários. É o primeiro que contou coisas assim, Hobsbawm. Então ele fez um esforço muito grande de exatidão e de sinceridade,
que em áreas que geralmente para falar de coisas que geralmente não são evocadas nesse tipo de texto, e depois teve uma biografia, sabe, uma biografia, tipo a moda inglesa, muito exaustiva, com em que não falta nada, tem todos os detalhes, fundado nos arquivos de Hobsbawm, e aparentemente ele guardava tudo, mas tem certos pontos em que a gente vê um descompasso entre o que o Hobsbawm diz, o que o biógrafo fala, enfim, cruzando, a gente vê essas incoerências. Então, mesmo alguém tão sério e exaustivo quanto ele, pode, em determinados momentos, arranjar um pouco as coisas. Não somente isso, é mais sobre os pontos políticos, não tanto na vida privada, mas é mais sobre os textos que ele escreveu em determinada época, por que escreveu aquilo em determinada época. Ele é um dos raros ingleses que foi comunista por muito tempo. Então, foi uma crítica que foi feita a ele, né? Porque na Inglaterra o comunismo não é muito bem visto. E às vezes ele escreveu coisas que pareceram um pouco estranhas em relação ao Stalin, por exemplo, a Stalin ou a União Soviética. Imagina o que em certas épocas podiam ser escritas, mas ele tenta justificar um pouco isso. Talvez porque ele escolhe o que ele diz, ele corta, recorta. Uma vez que coisas idiotas foram ditas, sempre é difícil aceitá-lo, né? Que dissemos coisas idiotas. Eu vou aproveitar este momento para lhe fazer mais uma pergunta que está aí. Você trouxe elementos interessantes no debate sobre Elias e o trabalho dele. Como você entende a proposta teórica desenvolvida na teoria do conhecimento do Elias, sendo que sua apresentação foi focada nos episódios e nas posições mais ligadas à vida privada do Elias? Como você pode propor uma leitura entre esses episódios e a teoria que ele desenvolveu? É muito difícil, porque eu falo de uma época em que ele não era o Elias ainda. Ele era alguém que buscava seu caminho. A gente viu, ele estava na dúvida entre vários assuntos, e, na verdade, ele estava mudando de disciplina também, submisso a influências muito diversas, então acho que na época ele não tinha teoria. Ele aprende, absorve, lê, procura seu caminho, mas me chamou muito a atenção porque eu vejo ele mais como um historiador. Todos esses assuntos dele são assuntos históricos. O Renascimento, depois ele fez um trabalho sobre a sociedade de corte, que é a habilitação dele, que foi retomada depois. E depois ele trabalhou sobre o livro dele sobre a assimilação. Mas isso tudo é história para mim. Eu sei que na França a sociologia e a história se dão as costas um pouco, né? É uma particularidade. Eu acho que sou um dos poucos que trabalhou com sociólogos, mas quando eu digo isso eu vejo um colega que está me olhando torto aqui. Mas na Alemanha, devido à posição do Max Weber e do irmão dele, que também adota o mesmo tipo de posição, para eles a história e a sociologia devem ser feitas juntas. Os trabalhos do Weber consistem em comparar religiões, por exemplo. Poderíamos falar que é sociologia, mas também uma história comparada das religiões. Então, isso implementa uma teoria do conhecimento que é muito fundamentada no conhecimento histórico. Eu acho que o Elias tem muito essa posição nos trabalhos dele dos anos 30, e depois ele muda radicalmente quando está na Inglaterra, em que essa teoria, essa sociologia histórica não se desenvolveu, não é o estilo da sociologia inglesa, e aí chegou a fazer trabalhos empíricos sobre a sociedade contemporânea. Não me lembro do nome em inglês, em que ele faz com o aluno, ele faz uma pesquisa sobre uma cidade inglesa com diversos grupos sociais. Então, realmente é completamente diferente
não tem nada a ver esse tipo de sociologia com o que ele fazia antes. Então, realmente, tem épocas em que não é possível unificar. Muitas pessoas disseram isso já, mas sempre queremos que as pessoas sejam coerentes de um lado até o outro da vida deles, mas não é possível isso. Nós somos seres vivos, nós mudamos, nós somos submissos a influências, dependemos de influências, as épocas mudam, os questionamentos mudam. Elias viveu por muito tempo. Como vocês querem que com 25 anos ele tenha as mesmas ideias que com 80, né? É impensável isso. E, além disso, ele está num contexto que muda e a sociologia inglesa não tem nada a ver com a sociologia alemã. Os livros dele foram conhecidos não na ordem cronológica em que eles foram publicados, né? E em função dos países, o reconhecimento dele também não é o mesmo. Na França, são principalmente os historiadores que o apoiaram, justamente porque ele fazia a sociologia da história. E os outros livros são lidos pelos sociólogos, mas eles têm a impressão de que o que ele diz é o que todos os sociólogos falam, né? Cada um seu objeto de pesquisa, tem que ter distância, enfim, o beabá da sociologia. Para certos Elias, o esporte, o estudo do corpo, são áreas em que realmente a sociologia não se interessava muito. É ali que teve mais efeito do Elias. O que eu queria dizer naquela hora é que a relação do Norbert Elias com os sociólogos e os historiadores franceses, quando ele chega aqui na França. Ele passa pelo Centro de Documentação Social, ele se encontra com o Bouglé. Como é a relação dele com os sociólogos ou os historiadores? Ele é mais visto como historiador? Não, ele não conseguiu fazer isso. Ele, como eu expliquei, ele era candidato para receber um apoio, né? Porque o Doublé estava no centro, e enfim, ele foi mal classificado, ele teve uma bolsa de substituição para ir para a Holanda, e enfim, ele fez o ateliê dele para sobreviver, a fábrica de brinquedos, e depois ele foi para a Inglaterra, onde Mannheim achou uma posição para ele, então foi um fracasso. Mas pode ser explicado isso para o Bouglé. Elias não era ninguém, não escreveu nenhum trabalho, se prevalece de mestres que não são os mestres dele, né? Quando ele diz que ele morou com Husserl, é fantasia isso, né? Quando ele diz que ele conheceu Heidegger, não é verdade. Então vemos que ele tenta inchar um pouco um dossiê que não existe. E não basta contar histórias bonitas para ser contratado como professor na Sorbonne, né? É triste, né? Porque perdemos a ocasião de trabalhar com alguém, mas o que teria acontecido? Mas ele teria ido para a França, ele teria sido perseguido pelo regime de Vichy, então não ia mudar grande coisa, afinal. Ele teria ido no sul do país, ele teria terminado como Walter Benjamin, que tentou passar na Espanha, enfim. Ele estava melhor na Inglaterra. Ele conseguiu, desta forma, ser preservado da perseguição, e, afinal, ele achou um cargo lá. Uma última palavra, talvez, sobre os arquivos dele. Eu mesma vi, alguns dias atrás, os arquivos entre os quais encontramos a carta de Norbert Elias. Você analisou esses arquivos que acabaram de chegar? Não, ainda não me apropriei todo o dossiê. Seria interessante fazer, porque muitas pessoas que eram candidatas foram citadas também. Seria um trabalho interessante ver todos esses jovens alemães exilados. Teria um verdadeiro trabalho a ser feito, mas não era meu projeto. Isto faria parte, digamos, de uma pesquisa mais geral sobre o Elias. Eu já ampliei, né, porque eu citei muitas pessoas ao redor dele. Mas a ideia é comparar as trajetórias biográficas. Podemos achar vários retratos assim de intelectuais. Enfim, é um projeto, né, de intelectuais, de artistas, e justamente sempre comparar o que eles dizem, os depoimentos deles sobre eles mesmos.
em relação ao que nós podemos fazer como historiadores, sociólogos, para ver o efeito de reconstrução. É um pouco esse o projeto. É isso, retrato. Muito interessante, muito interessante a conferência. Eu queria agradecê-lo muito. Eu vejo que são 8 horas na França, 4 horas no Brasil. Para a gente está tarde, a noite já está anoitecendo aqui na França. Então, eu queria lhe agradecer porque acho que estamos encerrando a sessão. E, bom, agradeço muito sua disponibilidade nessa conferência, que será publicada, como você disse, como dissemos no início, e provavelmente poderíamos continuar discutindo após a publicação do artigo. Muito obrigado a todo mundo, parabéns pela organização e obrigado também pela boa conduta disso tudo, né? A distância é um pouco complicado, nós estamos no momento em que houve a abolição do espaço e do tempo, né? É isso aí. Então, até breve, obrigada a todo mundo. Tchau.